Sexta. Sexta parte do comentário de Emor 5.782. Agora vem capítulo 24, Levíticos, a última parte da Paraxá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batida para iluminação, a fim de acender a lâmpada contínua. Fora da divisória do testemunho, na tenda da reunião, conservará em ordem Arão, desde a tarde até pela manhã, diante do Eterno continuamente. Estatuto perpétuo será estes pela vossa geração. Sobre o candelabro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Eterno continuamente. E tomarás flor de farinha de trigo e cozerás dela 12 tortas, de 2/10 partes de efá será cada torta. E a colocará em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura diante do Eterno. E porá sobre cada uma das fileiras incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, oferta queimada ao Eterno. Em cada dia de Shabat, os porão em ordem diante do Eterno continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. E pertencerão a Arão e a seus filhos, e os comerão em lugar santo, porque santidade de santidade para eles, das ofertas queimadas ao Eterno, é estatuto perpétuo. Sabe o que é lindo aqui? É que esses pães ficavam frescos a semana toda. Eram feitos no Yom Rishon, primeiro dia, no domingo, colocados ali, e o incenso em cima, porque o pão ázimo, a matzah, representa o corpo sem fermento. Não é sem pecado, é sem soberba, mas porque a soberba que leva a todo tipo de pecado. Então, pão que não se incha. Então, o sacerdote, quando chegava no Shabat, pegava aquele pão que ainda estava fresco, que era um milagre contínuo, né? Porque a lâmpada contínua era apagada e acendida depois que as outras estavam acesas. Mas o matzah, fresco, 7 dias. Olha, e isso é como nós devemos nos manter nos 6 dias, está voltando lá para os 6 dias de trabalho, em santidade diante de Deus também nos 6 dias de trabalho, para poder chegar em bênção diante de Deus no Shabat. Versículo 10. E saiu o filho de uma mulher israelita, só para falar que a menorá era acendida de fora para dentro. Né? Primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, né? Essa e depois o shamash, que ficava no meio, que é a luz eterna. Sabe, como da mesma forma que você tem a palavra Torá de Gênesis e Êxodo e de Deuteronômio a Números, e chega em Levíticos, né, o tetagrama, assim a menorá era acesa. Ou seja, para quê? Para a gente poder subir. Guia a sua vida pelo que a Torá está falando. Faz igual o pessoal de Israel falou, né, quando foi falado lá no monte, lá no Ar Sinai. Nós faremos e ouviremos. Faça por fé. Mas depois você tem que entender. Nesse negócio, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Você tem que entender porque, mas primeiro você faz por fé. E você vai ver verdadeiramente como é que sua vida muda. Em tudo, em tudo. Agora uma coisa triste. Versículo 10. E saiu o filho de uma mulher israelita, que era filho de um homem egípcio, no meio dos filhos de Israel, e brigaram no acampamento o filho da israelita e um homem israelita. E blasfemou o filho da mulher israelita o nome do Eterno e amaldiçoou, e trouxeram-no a Moshe. E o nome de sua mãe era Shelomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Paz, pequena paz, o nome dela. Minha pazinha, né? E puseram-no em detenção até que viesse a sentença dita pelo Eterno. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: tira aquele que amaldiçoou para fora do acampamento, e porão todos os que ouviram as suas mãos sobre a cabeça dele.
E toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: todo homem que amaldiçoar ao seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Eterno certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, será peregrino ou natural, ao blasfemar o nome do Eterno será morto. O homem que ferir de morte toda alma de pessoa será morto. O que ferir de morte o animal pagará alma por alma. O homem que causar um defeito de seu companheiro, conforme ele fez, lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, conforme o defeito que causar ao homem, assim será obrigado a pagar. Né? Aqui você tem parece uma aparente contradição, porque aqui ele fala que conforme ele fez, assim lhe será feito. Mas está no sentido dele pagar o prejuízo que ele causou. Por exemplo, você tem uma pessoa que já é cega do olho. Vai e cega uma pessoa, ele não pode ficar cego porque ele não vai enxergar mais nada. Né? Porque ele terá o olho dele conforme o olho do outro que está. Aconteceu a discussão do Talmud. Então, o prejuízo que a pessoa vai ter por ter ficado cega ou ter quebrado um braço, esse que fez é que vai pagar. Isso que quer dizer essa passagem, e poucas pessoas entendem isso, e às vezes querem até usar isso para poder perseguir a gente. 21. E quem ferir um animal o pagará, quem ferir uma pessoa será morto. A mesma lei será para vós, tanto para o peregrino como para o natural, porque eu sou o Eterno vosso Deus. Ou seja, pena de morte tem, sim. É verdade. Pessoa que assassina, porque a palavra aqui é assassinar, ela tem que ser morta. E falou, pela Torá, né? E falou Moshe com os filhos de Israel, e tiraram o blasfemador para fora do acampamento e apedrejaram. E os filhos de Israel fizeram conforme ordenou Moisés. Ou seja, aqui ele está falando, ele deu as festas, deu uma opção de coisa para a gente, de estatutos, de mandamentos, de estrutura de caráter, de postura, de pureza familiar, né, de paz, para que a gente tenha a vida. Agora, a pessoa que escuta isso tudo, vê toda a grandeza, as maravilhas de Deus, ainda blasfema contra o próprio Deus, a sua morte está decretada. Sua morte espiritual e a falência de tudo que tem nessa terra. Isso é que é necessário se entender. Que eu falei antes, né? Citando a escritura cristã, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós terminamos aqui e continuamos depois com a Haftarah. Shalom Brachá.